Meanwhile, back over in the empty house, we captured something shocking on our motion-activated night vision camera as we were all analyzing the audio in the barn next door. And what really shocked us is that right before the door slammed shut, you can hear these unexplained footsteps approaching it. Quantas vezes já ouvimos uma história sobre um massacre responsável por deixar uma casa notória por suas assombrações, e ainda assim, tem gente com a coragem de falar que aqueles assombros não são reais. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história aterrorizante direto do estado de Iowa, só pra vocês. A assombração da Casa dos Assassinatos a Machadadas de Villisca. E como de praxe, já peço que você deixe o seu like aqui, e se curte os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, e segue a gente no Instagram, em @Espíritos do Além Podcast, para ficar por dentro de tudo que rola no canal, compartilhar casos e causos, e também participar de votações. E gente, esse mês começa o mês do Halloween aqui no canal, e como um presente para vocês, todos os casos de outubro serão casos sobrenaturais. Sim! Além disso, na semana do Halloween em si, eu também vou lançar um vídeo de terror mais curtinho todos os dias como parte do nosso especial de Halloween. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao caso. E gente, eu sempre quis trazer esse caso aqui no canal porque essa é provavelmente a casa mais mal assombrada que existe em todos os Estados Unidos até hoje, né? Como vocês puderam ver pelo clipe que eu coloquei na abertura desse episódio, que vem do programa de investigação paranormal Ghost Adventures. Mas, pra gente falar da assombração que rola nessa residência, a gente precisa voltar lá pro século passado. E o nosso caso começa em Villisca, uma pequena cidade no interior do estado de Iowa. Ela foi fundada em 1858 com o nome de The Forks, mas ela foi oficialmente rebatizada em 1869 com o nome que carrega até hoje, dado por um funcionário da rodovia como termo que ele acreditava significar Bela Vista, em alguma língua que ele achava falar quando estava bêbado. Não, brincadeira. Já no século XX, em 1912, o ano em que o naufrágio mais famoso da história ocorreria, Villisca era uma cidade vibrante com um pouco mais de 2.500 habitantes, abrigando escolas, comércios e uma intensa vida social para uma comunidade do interior. Porém, a cidade e o estado de Iowa continuaram sendo uma comunidade mais rural, voltada para a produção agrícola e pecuária. E dentre as diversas fazendas da cidade estava justamente a casa da família Moore, erguida originalmente em 1868. Josiah B. Moore era um trabalhador ferroviário respeitado que adquiriu essa residência em 1903 para criar seus 4 filhos, Herman, de 11 anos, Mary Catherine, de 10, Boyd, de 7 e Paul, de 5, ao lado da sua esposa, a Sarah. A família levava uma vida comum, mas a tranquilidade deles foi brutalmente interrompida na fatídica madrugada de 9 para 10 de junho de 1912. Inclusive, dia 10 de junho é aniversário do meu avô. Beijo, vovô, se você estiver assistindo isso. Acho que ele não vai estar. Bom, enfim. Naquela noite, a Lina, de 12 anos, e a Aina Stillinger, de 8, que eram amigas das crianças, também foram dormir na casa para uma noite de brincadeiras e diversão que acabou numa grande tragédia. No dia 9 de junho, todos haviam participado de uma atividade infantil na igreja e, após o evento acabar, o casal Moore telefonou para a irmã mais velha das garotas Stillinger, perguntando se elas podiam ir dormir na casa deles. As meninas moravam numa cidade vizinha e iam passar a noite originalmente na casa de uma tia-avó delas, que morava em Villisca. Porém, como essa senhora não apareceu para a atividade da igreja, os Moore não queriam que as meninas fossem andando sozinhas, então, até a sua casa ao entardecer. E por isso, eles ligaram para a irmã de 14 anos delas, que deixou que elas, então, dormissem na casa deles. Na manhã seguinte, no dia 10 de junho, uma vizinha, a Mary Packman, saiu da sua casa por volta das 7h30 da manhã. E ela tinha o costume de sempre ver a família Moore acordando bem cedo para cuidar dos animais da fazenda e realizar as atividades do dia a dia. Mas naquele dia, ao sair do lado de fora, a Mary estranhou o silêncio da casa vizinha.
Ela então sobe até a varanda e percebe que a casa está silenciosa demais, já que tinham 700 crianças lá dentro, né? E ela também viu que as cortinas ainda estavam fechadas e que ninguém tinha saído para os afazeres. Por exemplo, as galinhas ainda estavam presas, os cavalos não tinham sido alimentados, ou seja, aquilo era bastante incomum pro dia a dia naquela residência. A Mary tentou bater na porta e chamar a família, mas ela não conseguiu obter resposta. Ela então tentou abrir a porta, mas todas as portas da residência estavam trancadas, guarda essa informação. Preocupada então, ela decidiu chamar o Ross Moore, que era o irmão do Josiah. O Ross chegou na casa por volta das 8 da manhã e também bateu na porta, chamou, mas como ninguém atendeu, ele usou uma cópia da chave que ele tinha da casa para entrar lá dentro. Ao começar a procurar pelos membros da família nos cômodos, ele foi até o quarto de hóspedes no térreo, onde ele viu 2 corpos cobertos por lençóis e um machado ensanguentado no chão. Ele saiu imediatamente da residência e pediu para Mary chamar a polícia. E bem, ao chamarem a polícia, o oficial Henry Hank Horton, que era o oficial de paz da cidade de Villisca, fez uma busca completa na casa e encontrou todos os 8 corpos, incluindo 6 membros da família Moore e as 2 meninas Stillinger. Mas ele também percebeu sinais de que a cena do crime havia sido manipulada com cuidado pelo assassino. Afinal de contas, espelhos haviam sido cobertos, objetos estavam fora do lugar e os corpos estavam cobertos por lençóis. Como Hank era o único policial de Villisca na época, ele foi o primeiro representante da lei a entrar na casa. Só que após ele encontrar os corpos e o machado, a cena não foi devidamente isolada com aquela faixinha, né? Cena do crime e tal. Bom, eu não sei se aquela faixa existia antigamente, mas eu sei que ele podia ter isolado a cena do crime. Por conta disso, centenas de moradores da cidade, curiosos, começaram a entrar na casa antes de que a perícia chegasse até ali. E não apenas isso, gente, mas há relatos históricos confiáveis de que diversos dos presentes na cena do crime, incluindo os transeuntes insolentes, pegaram no machado, ou seja, pegaram na arma do crime, né? E ficaram manuseando o objeto. Como que se usa isso? O machado estava parcialmente limpo, mas ainda assim apresentava vestígios do crime, ou seja, o pessoal ali era super mórbido, né? Mas ok. Isso, gente, inclusive é citado frequentemente como um dos maiores erros de investigação do caso Villisca X Murders. Infelizmente para a família das vítimas, a contaminação da cena do crime aconteceu antes que qualquer análise forense fosse feita, né? Comprometendo completamente a possibilidade de serem colhidas aí impressões digitais, sangue ou outros vestígios que possivelmente o assassino tenha deixado para trás. Mas o que teria acontecido naquela casa durante a madrugada? A investigação concluiu que o crime aconteceu entre a meia-noite e as 5 da manhã. E pela cena do crime, que não apresentava sinal nenhum de arrombamento, inclusive vale a pena lembrar o quê? Que as portas estavam todas trancadas de manhã, né? Acredita-se então que o assassino já estava escondido do lado de dentro no sótão na casa, esperando a família entrar e dormir. O problema é que para saber como chegar até o sótão daquela casa, a pessoa tinha que ter um conhecimento prévio da planta da residência. E isso porque a porta do sótão se encontrava dentro de um dos closets, meio que escondida ali no escurinho dele, né? E é exatamente por isso que também se acredita que o assassino tenha então usado uma lamparina com pouca luz para se locomover dentro da casa sem chamar a atenção dos transeuntes e vizinhos. Quem quer que fosse que cometeu os crimes fez isso de forma bastante organizada, cobrindo espelhos, janelas e até mesmo o rosto das vítimas com roupas ou panos após ter cometido esse ato atroz. Sem falar que essa pessoa também deixou alguns objetos estranhos, como um pedaço de bacon enrolado num pano e comida parcialmente consumida na mesa da cozinha. O assassino atacou primeiro Josiah e a Sarah, seguindo então para o quarto das crianças. A Lena Stillinger foi a única vítima que apresentava ferimentos defensivos, sendo que a sua autópsia também indicou evidências de que a menina de apenas 12 anos também tinha sido abusada sexualmente. Vários suspeitos foram investigados, a começar por Frank Jones, que era um político local, e o ex-patrão do Josiah, com quem ele tinha uma rivalidade comercial e até mesmo rumores de desavença pessoal. Mas nada foi provado. O S.A. Wendy Sawyer foi um outro suspeito. Ele era um homem com um comportamento bem estranho, mas ele tinha um álibi bem sólido naquela noite. O próximo da lista foi então o reverendo George Kelly, um pregador itinerante que esteve na cidade no dia do crime.
Ele confessou o crime, mas depois retirou a confissão, alegando coerção policial. Ele foi julgado, mas foi absolvido. O Henry Lee Moore era um outro assassino condenado por matar alguns familiares com um machado, né? Então, por conta disso, ele acabou virando suspeito desse crime. Até porque o nome dele é Moore. Mas ele nunca foi acusado oficialmente pelo caso de Villisca. Além desses suspeitos, existe uma teoria de que o crime foi cometido por um assassinato em série desconhecido, né? Já que ocorreram vários outros assassinatos parecidos em cidades próximas a Villisca e sempre perto das linhas de trem, com modus operandi e cenas bastante semelhantes àquela. Mas o caso nunca foi solucionado. E vale a pena lembrar que, além da cena do crime ter sido gravemente contaminada, os assassinatos se passaram em 1912, quando a ciência forense ainda estava em um estágio muito inicial. Não havia coleta sistemática de impressões digitais, não se sabia muito ainda sobre o DNA, sendo que, como método forense, né, só houve o começo da coleta de sangue para análise de DNA 70 anos depois dos assassinatos de Villisca, né? E, gente, em cidades pequenas como aquela também, a polícia simplesmente não estava preparada estruturalmente para lidar com um crime dessa magnitude, né? E aí foi concluído que, sem motivos aparentes, um assassino invadiu a casa durante a madrugada e assassinou todas 8 pessoas, incluindo 6 crianças, a machadadas. E por décadas, a casa passou por diversas mãos, incluindo um período entre 1963 e 71, que ela ficou sob a titularidade do Villisca State Savings and Loan, uma instituição financeira de empréstimos, muito provavelmente devido a uma execução hipotecária, ou seja, um processo legal em que o banco toma um imóvel de volta por falta de pagamento do financiamento, né, para vendê-lo então e recuperar essa dívida, algo similar a uma alienação fiduciária no Brasil. Durante esse período, a propriedade foi usada como imóvel para aluguel, o que trouxe uma sucessão de inquilinos que relatavam experiências estranhas e fugiam do lugar com medo, né, para nunca mais voltar. Podia acontecer umas coisas assim similares com esses vizinhos aqui de cima. Pronto, parei. Mas bem antes dos anos 60, ao longo das décadas, moradores e investigadores paranormais têm relatado uma série de fenômenos inexplicáveis dentro da casa dos Moore. Frequentemente, pessoas relatam ouvir risadas infantis vindas dos quartos, mesmo quando ninguém está presente ali. Sussurros inteligíveis e passos silenciosos também são sentidos quando o ambiente está vazio, e portas que se abrem ou batem violentamente sozinhas aumentam a sensação de que algo ou alguém ainda está ali observando. Várias testemunhas também mencionam o movimento de objetos, como móveis que parecem mudar de lugar ou objetos que caem sozinhos. E algumas áreas da casa, especialmente os quartos onde as crianças dormiam, são marcadas por quedas bruscas na temperatura e sensação de frio penetrante, que não pode ser explicado aí pelo clima local. Pesquisadores paranormais já captaram EVPs, que são aqueles fenômenos de vozes eletrônicas, né? Ou seja, quando você não escuta a voz pessoalmente no ambiente, mas aí depois você vai revisar um gravador e aí a voz está ali no gravador que você nunca escutou na vida real, entendeu? E, gente, esses EVPs que eles coletam parecem responder a perguntas feitas por essas pessoas, às vezes pronunciando nomes ou palavras que remetem aos eventos de 1912. E sombras e formas humanas indistintas também são vistas pelas janelas ou nos cantos escuros da casa, e muitos relatam também uma sensação constante de estarem sendo observados, mesmo quando eles estão completamente sozinhos ali. Esses relatos criam um ambiente de suspense e fascínio, reforçando o mistério que cerca aquela residência. Porém, eu vou narrar agora os relatos mais sombrios acerca da casa de Villisca. No começo da década de 30, a casa foi alugada por um casal mais jovem, o Homer e a Bonnie Rittner, que eram recém-casados, e isso logo em novembro de 1930. Pouco tempo depois do casamento, a Bonnie ficou grávida e o casal vivia então com poucos recursos. Mas, com o dinheiro que eles haviam guardado, o Homer conseguiu pagar o depósito e o primeiro mês de aluguel naquela casa. Logo que eles se mudaram, a Bonnie já começou a relatar para o Homer que ela sentia como se tivesse alguém dentro ali da casa observando. E à noite, ela sempre acordava depois de ouvir barulhos estranhos por todas as partes da casa. Mas, entretanto, teve uma noite que a Bonnie acordou do nada com um desses barulhos e viu no pé da cama um homem com um machado parado olhando para o casal.
Assustada, ela gritou e acordou Homer em pânico. Eu achei sensato, né? E ele tentou acalmá-la como podia, mas ele não viu nada e nem ninguém ali. Só que esses episódios, que o Homer acreditava serem um indício de terror noturno, né, se tornaram tão frequentes e intensos que o casal decidiu procurar um médico local, o Dr. Cooper, que disse para eles então que a Bonnie precisava se acalmar, porque afinal de contas o estresse excessivo poderia levar à perda do bebê. O Homer tentou lidar com aquela situação da melhor forma que ele podia, mas como eles não tinham dinheiro para se mudar, ele, como um bom esposo, decidiu então começar a passar as noites acordado, vigiando a Bonnie enquanto ela dormia, sentado numa cadeira ao pé da cama. Porém, durante essas noites em claro, ele começou a ser seriamente afetado. E com o tempo, ele também passou a ouvir os ruídos estranhos que a Bonnie tanto descrevia. Certa noite, enquanto ele estava lá sentado ao pé da cama, o Homer escutou claramente passos subindo e descendo as escadas. Ele foi observar, ver o que era, mas não era ninguém. E essa experiência foi tão perturbadora para ele que ele decidiu que então realmente era hora aí deles saírem daquela casa de qualquer forma que eles pudessem. Por isso, no dia seguinte, ele foi até uma casa de sinuca local procurar o dono do imóvel na esperança de conseguir reaver o depósito e o valor pago pelo aluguel da casa dos Moore, né? Já que eles tinham pagado um mês de aluguel. Mas lá, o Homer encontrou algo bem estranho. Enquanto ele falava com o bartender sobre os eventos da noite anterior, esse homem mostrou ao Homer uma caixa de charutos onde ele dizia ter guardado um pedaço do crânio do Josiah Moore, uma das vítimas daquele famoso assassinato que aconteceu na casa. Assustado então, o Homer voltou correndo para casa, juntou suas coisas e saiu imediatamente com a Bonnie. E eles foram morar com alguns parentes e nunca mais conseguiram, infelizmente, reaver aí o dinheiro que eles já tinham pago, né? Ou seja, eles moraram ali ao todo menos de um mês. E um padrão que a gente vai ver é que essas pessoas, elas não moravam ali por muito tempo, gente, que eram pessoas espertas, stonks, entendeu? Você vai ver a assombração, você vai ficar lá? Você não vai ficar lá, você vai fugir, entendeu? Você vai fugir, meu amigo. Pessoas já morreram nessa casa. A família seguinte a se mudar para lá foram os Gismans, que compraram a casa logo em seguida. Nas primeiras noites que eles passaram ali, o John e a sua esposa, Ellie, perceberam que as portas entre a varanda e a sala estavam se abrindo e fechando sozinhas. Mas eles não pensaram nada demais a princípio, vida que segue. Que segue de alguma forma. Porém, um dia, a irmã do John foi passar uma noite na casa com o esposo. E os dois, durante aquela madrugada, passaram a ouvir sons das dobradiças da porta da varanda rangendo no silêncio da madrugada. A irmã do John então pediu que seu marido se levantasse e fosse lá fechar a porta da varanda, né? Que do nada apareceu aí, aberta. Só que ele fechou a porta, voltou para a cama e de novo eles ouviram a porta se abrindo sozinha mais uma vez. E agora foi ela que se levantou e foi lá fechar a porta. Afinal de contas, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Ela voltou para a cama e, passados alguns minutos, de novo, eles ouviram a porta se abrindo. E assim, a noite se seguiu, com eles fechando a porta a cada 5 minutos. Só que, gente, no meio da madrugada, por volta das 3 da manhã, esse casal simplesmente foi visto por vários vizinhos dos Gisman saindo correndo de pijama da residência, pálidos e mudos, como se eles tivessem visto um fantasma. E depois disso, eles nunca mais voltaram ali para visitar o John e a Ellie. O neto do casal Gisman, que se chamava Dale Miller, contou em uma entrevista que, a princípio, seu avô dormia de buenas ali dentro da casa, né? Só que depois dessa noite, desse incidente da irmã, ele montou uma cama no celeiro e nunca mais voltou a dormir dentro da casa. Os vizinhos naturalmente passaram a pensar então que aquilo se devia a algum problema conjugal, né? Mas é aí que eles se enganam, minha gente, porque segundo Dale, o motivo era bem diferente. Ele falou que o avô dele nunca quis falar sobre o que ele viu durante aquela noite, mas o que quer que fosse que estivesse naquela casa não gostava nada de homens. Décadas mais tarde, entre os anos de 63 e 71, uma família com 2 filhas pequenas alugou a casa por meio do banco da cidade, o Villisca State Bank. O pai das meninas era um caminhoneiro e passava longos períodos fora da cidade. E durante as noites, as crianças sempre acordavam com sons de choro, como se outras crianças fantasmas ainda estivessem presentes no seu lar. E às vezes, quando a mãe das crianças, que estavam vivas, né, no caso, ia checar para ver por que os filhos estavam acordados gritando,
ela encontrava gavetas abertas e roupas espalhadas por todo o chão do quarto das crianças. As filhas sempre falavam tudo o que acontecia durante esses episódios para os pais, mas nenhum deles quase nunca levava essas crianças a sério, né? Até o dia em que um episódio aconteceu com o próprio pai. Certa noite ele estava sentado na mesa da cozinha, afiando seu canivete, quando de repente, sem explicação, o canivete voou da mão dele e se cravou na palma da mão. Não havia motivo lógico nenhum para aquilo ter acontecido, e aquela para ele foi a gota d'água. A família então arrumou suas malas e foi embora naquela mesma noite. Porque assim, quando alguma coisa acontece com seus filhos, não tem a menor importância. Agora você realmente não é obrigado a passar por eventos sobrenaturais, não é mesmo? Em 94, Darwin e Martha Lynn adquiriram a residência, restaurando-a cuidadosamente ao estado original de 1912 e abrindo a casa para visitas e hospedagens sobrenaturais. O lugar foi oficialmente incluído no Registro Nacional de Locais Históricos em 97, o que reforçou sua importância histórica para a comunidade e o fascínio pelo mistério que a casa abriga. Mas as assombrações não pararam por aí. Mais recentemente, em 2014, um investigador paranormal decidiu passar a noite no quarto em que as duas meninas Stillinger dormiram na noite de 9 para 10 de junho. Ele estava equipado com câmeras, sensores de movimento, gravadores de áudio, ou seja, ele realmente estava ali determinado a captar qualquer sinal do sobrenatural. Mas, durante aquela madrugada, um acontecimento aterrorizante mudou sua vida para sempre. Sem motivo aparente, ele perfurou o próprio peito com uma faca. E quando ele recobrou seus sentidos, o investigador paranormal não se lembrava de ter feito aquilo conscientemente. Ele ficou, na verdade, super confuso e assustado, naturalmente. Ao ser hospitalizado, ele relatou uma sensação de que algo tinha entrado dentro dele, ou seja, uma presença ou força invisível, como ele relatou, que tinha tomado ali o controle momentâneo de suas ações. E esse fenômeno chocou sua equipe e levantou muitas perguntas sobre a natureza das forças que ainda habitam aquela residência. Em uma visita realizada por um outro grupo, o Ghost Moms, especializado em investigações paranormais, várias ocorrências inexplicáveis foram documentadas. Eles passaram a noite em lockdown em diferentes cômodos da casa, equipados com também detectores de movimento, gravadores de áudio e sensores de EMF. Um sensor de EMF é utilizado para avaliar os campos eletromagnéticos ao redor de um local. Esses sensores funcionam como antenas, mas são projetados para não interferirem no próprio campo medido, garantindo assim maior precisão. E acredita-se que quando um lugar é mal assombrado, por certas entidades aí, nem todas vão ajudar, mas algumas sim. Então, esse local vai apresentar algumas variações contínuas e aleatórias na medição da frequência eletromagnética. Enfim, eles estavam ali e em um certo momento um dos detectores de movimento disparou sozinho, sem nenhuma presença visível. E foi aí que um dos membros do grupo captou um fenômeno de voz eletromagnética, um EVP. Uma voz feminina sussurrando claramente "Mommy", ou seja, mamãe em inglês, Mesmo que não houvesse ninguém por perto daquele investigador. Um outro fenômeno curioso foi o sensor REM Pod, que é outro dispositivo aí usado em investigações paranormais para também detectar alterações em campos eletromagnéticos. Esse REM Pod drenava a bateria nova em questão de segundos, que é uma coisa assim, incomum e inexplicável, só que sempre acontece quando o lugar é mal assombrado, então assim, só vou avisando, E além disso, uma outra integrante do grupo relatou ter sentido um puxão assim de cabelo, como se alguém estivesse logo atrás dela. Durante o lockdown deles, palavras como struck, ou seja, golpeado, reverend, ou seja, reverendo, e Kelly, que é Kelly mesmo, surgiram nas leituras de EMF, um outro aparelho pelo qual entidades paranormais podem usar ondas eletromagnéticas para se comunicar, formando palavras soltas, ou frases aí completas. Essas palavras o grupo interpretou como referências indiretas aos eventos de 1912 e possíveis suspeitos e figuras ligadas àquela tragédia. Essas evidências também fortaleceram a ideia de que a casa mantém uma conexão direta entre o passado, com as almas que já passaram por ali, e o presente. Já o Johnny Hauser é um dos guias e investigadores paranormais mais conhecidos naquela casa. Com mais de 15 anos trabalhando ali, ele conta várias histórias inacreditáveis. Por exemplo, durante algumas sessões de EVP que ele mesmo conduziu,
o Johnny já captou nomes que coincidentemente eram os suspeitos originais do crime. E em mais de uma ocasião, ele também ouviu passos fortes subindo as escadas, aproximando-se da porta do armário, onde ele se escondia para ouvir tais barulhos. E adivinha, gente? Aquela porta do começo do vídeo que você viu do Ghost Adventures. E, corajosamente, ao ouvir esses barulhos então, ele abriu a porta, mas não havia ninguém ali. Ele acredita que a casa brinca então com as pessoas, criando ilusões e interagindo com os investigadores paranormais para manter viva a memória do passado. A casa da família Moore em Villisca permanece até hoje um grande enigma, envolto em sombras e silêncios que parecem ecoar desde aquela noite fatídica de 1912. E mais do que uma construção antiga, ela é um memorial vivo, um palco onde o passado e o presente se entrelaçam, e um lugar onde vozes que deveriam ter se calado para sempre continuam a sussurrar suas histórias. E se você tiver coragem e curiosidade, a Villisca X Murder House está de portas abertas, não só como museu e ponto turístico, mas também como um portal para experiências que podem mudar a forma como entendemos o que é real. Mas e vocês, acreditam nos relatos sobre a casa de Villisca? Qual foi a parte mais esquisita, assustadora ou inacreditável na sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E lembre-se, se você tiver algum relato sobrenatural ou história de lenda urbana da sua cidade ou região que gostaria de compartilhar, vocês podem ou enviar um e-mail para o canal ou então uma mensagem pelo Instagram, e as informações estão sempre nas descrições de todos os vídeos. E quem sabe poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Bom, eu já vou pedir de novo para vocês deixarem um like aqui no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que também curtem esses tópicos. Muito obrigada por me acompanharem até agora e até a semana que vem, quando eu volto com outro caso mal assombrado do mês do Halloween. Mas antes de eu ir, lembrem-se, se ouvir uma porta abrindo durante a noite, não tente a fechar. Saia correndo da casa porque é bem mais seguro.